paz do Senhor a todos os irmãos que estão ouvindo neste momento a transmissão via online, né? Nós estamos gravando hoje na terça-feira, para que a gente possa passar na quarta, no culto de ensino, a lição que não foi passada, a lição da Escola Bíblica Dominical, que não foi passada no dia 22 passado, em virtude dos acontecimentos que todos nós já estamos cientes. Vamos agradecer a Deus, iniciando mais uma vez a Escola Bíblica Dominical, aquela que nos traz conhecimento, nos acrescenta, nos amplia a nossa mente, a nossa sabedoria que vem de Deus. Obrigado, Senhor, pelas tuas graças. Nós te rendemos por tudo, Senhor Jesus. Te louvamos pelas tuas misericórdias e clamamos a ti, Senhor, que possa guardar, Senhor, o teu povo, cada um aonde estiver. Que possas abrir nossas mentes e os nossos corações, para que possamos andar nos teus caminhos, entender as tuas palavras, conhecer as tuas veredas e andar, Senhor, conforme a tua palavra nos orienta. Para isso estamos aqui, Senhor, para aprender de ti. Que os nossos ouvidos e corações estejam abertos para receber o conhecimento que vem do alto, para que nós possamos crescer e chegarmos à estatura de varão perfeito. Obrigado, Senhor, por tudo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nesse momento vamos entoar o hino de número 244, né? Para que iniciemos o nosso louvor e a nossa adoração. Deus abençoe os irmãos. A lição de hoje é de número 12, a data do dia 22 de março. Nós estamos passando hoje no dia 24, né? E será transmitido no dia 25, quarta-feira, no horário do culto de ensino. As bênçãos de Deus para a família é o título da lição de hoje, né? Dessa lição da Escola Bíblica Dominical. O textual nos diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31. Na verdade aplicada, Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Os objetivos desta lição é explicar a relação entre a família e a bênção divina, apresentar algumas bênçãos de Deus às famílias e mostrar atitudes
para que famílias desfrutarem das bênçãos. O texto de referência é em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3 e Atos capítulo 3. Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. O título do capítulo é Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atos 3, verso 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar então neste momento, e o motivo da oração da nossa lição nesta noite é: ore para que a família cumpra seu papel, pondo em prática a mensagem do Evangelho. Amantíssimo Deus e Pai, mais uma vez alçamos voz a Ti, clamando pelas Tuas misericórdias, pelas Tuas bênçãos, pela Sua sabedoria. Tu possas abençoar a cada família, que nós tenhamos condições de educar nossos filhos e amparar nossos idosos e cuidar daqueles que são nossos, Senhor. Que a Tua palavra seja sempre presente, que Tu estejas sempre conosco em todos os momentos e que a Tua mensagem, Senhor, do Evangelho seja colocada em prática pela família que Tu tens, Senhor, desenvolvido no decorrer da história. Pai Santo, Pai Eterno, fica conosco, nos orientando, abrindo, Senhor, a nossa mente, derramando, Senhor, da Tua unção, para que não possamos falar de nós mesmos, Pai, mas aquilo que provém de Ti. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor. Amém. Irmãos, é importantíssimo a família e as bênçãos que o Senhor dá a cada um que forma uma família. Pois o propósito de Deus sempre foi de que nós habitemos na terra, complementamos esse planeta com todas as vidas, mas uma vida em paz, uma vida segura, uma vida tranquila. A família e a bênção divina, ela é um plano de Deus para que nós possamos evoluir como pessoas nos nossos relacionamentos. Mesmo após o pecado, a família não deixou de ser o plano do Senhor, um plano redentor. Nós fomos alcançados por Cristo Jesus e que nós possamos preservar esta unidade que o Senhor criou desde o princípio. A família é uma agência divina, alguém que proclama, através de seus relacionamentos, dos seus ensinamentos, dos seus testemunhos, da sua convivência. A relação familiar saudável, ela em si só já proclama o Evangelho do Senhor. Nesse momento também, nós vimos que a família, sendo uma agente divina, né, ela é importante que nós atentemos que mesmo após o pecado, Deus não desistiu deste plano. Ela continua sendo a agência divina na terra, e Deus preservou a família, mesmo quando o homem chegou a um tal estágio de declínio, né, que ele foi obrigado a terminar com parte desta criação. Em Gênesis capítulo 7, versículo 1, o Senhor fala com Noé na seguinte forma: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Um homem que praticou a justiça, que andou nos caminhos do Senhor,
ele conseguiu preservar a si e a sua família. Então a chamada de que nós possamos desenvolver, a chamada de que nós tenhamos que formar uma família, ela não é recente, ela é desde a criação. O Senhor criou Adão e deu a Adão um presente, Eva, a sua esposa. E dali era para iniciar a procriação, a construção de famílias. E foi o que aconteceu. O pecado interferiu e muitos sofreram com isso. A serpente foi dada como maldita. O homem, ele vai sofrer um dissabor de trabalhar com suor, com canseira, com fadiga, né? Nada será fácil para ele. A mulher leva sobre si a dor do parto, que foi aumentada grandemente em virtude do pecado da desobediência. Nós vemos que em Noé ele foi salvo justamente por ser obediente, por ser justo numa geração perversa. Por isso que é importante que nós tenhamos esta consciência de que a família é uma agência, é um fator de desenvolvimento. As consequências do pecado já foram feitas. Cabe a nós andar nos caminhos do Senhor, porque Ele mesmo se encarregou de restaurar a nossa comunhão com Ele através do Senhor Jesus. A casa, a família, né? Ela é importante, porque ela nos conduz ao caminho do Senhor. Todos nós temos uma família, e nessa família iniciamos os nossos primeiros passos. Em Gênesis 12:3, a palavra do Senhor diz que Abraão teve o seu chamado, né? E isso incluiu abençoar também todas as famílias. Todos aqueles que abençoaram, eles eram abençoados. Todos aqueles que amaldiçoaram Abraão eram amaldiçoados. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Vamos ler em Êxodo, capítulo 1, versículo 1 a 5. Êxodo, capítulo 1, versículo 1 a 5. Os descendentes de Jacó no Egito. Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Completando a leitura em Êxodo 12, versículo 37. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 homens de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gentes, de ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. Então, mistura de gentes, pessoas, servos, eram além fora do povo hebreu. Nós percebemos que entra no Egito, no templo de José, 70 almas. E ali ele é preservado, aquele povo, ele cresce, ele se desenvolve, né? E sai dali 600.000 varões, fora mulheres e crianças e estrangeiros. Então, houve uma transformação de uma pequena família para uma grande nação. Então, o Senhor, preservando essas famílias, deixou o povo de Israel, o povo hebreu,
forte, grande, poderoso. Então é isso que ele faz conosco. Ele estando presente, ele nos guarda, nos orienta, nos guia, nos protege. E ele achou no Egito uma maneira de proteger, mesmo através do processo de escravidão, de preservar aquela nação e torná-la era forte, com o objetivo de habitar na terra prometida a Abraão. Em Gênesis 18, 19, Abraão também, vamos ler Gênesis 18, 19. Porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que acerca dele tem falado, né? Então, nós estamos percebendo, né, que ele conhecido, ele ordena a seus filhos que guardem o caminho do Senhor e que ajam com justiça e juízo. A primeira escola que o filho pode ter é o lar, é a casa dos pais. E cabe a eles orientar e fazer com que eles possam andar e trilhar os caminhos do Senhor. É o lar. Em Deuteronômio 6, ele vai dizer sobre isso. Versículo 3 a 9. Ouve, pois, ó Israel, e atenta para os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que manda leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Amém? Que vocês possam também falar com seus filhos, divulgar esta palavra e ensiná-los nos caminhos do Senhor. É muito importante que nós tenhamos e consigamos colocar e incutir nos nossos filhos o desejo de conhecer a Deus. Que nós possamos colocar sobre eles uma base forte e sólida, para que eles possam construir um edifício grande, firme e seguro. Nós estamos aqui também andando por essa vida e peregrinando por essa vida de uma forma momentânea. O tempo é curto. Nós temos que administrar ele de uma maneira que nós possamos não passar em branco por esta vida, mas que nós tenhamos condições de andar nos caminhos do Senhor, de orientar, de fazer a diferença, de somar as fileiras de Cristo do exército do Senhor. Esse foi o item 1.1. O item 1.2 diz o seguinte: ensinando o caminho da bênção, né? Hoje nós percebemos que existem muitas igrejas, abundância de igrejas. Os recursos tecnológicos também são em demasia. Já vi se estamos usando um agora nesse momento, né? Que é uma live, isso que é uma live, né? Eu não tenho muita intimidade com isso, estou até um pouco constrangido de falar para um equipamento. Pessoalmente é muito melhor, tem mais calor, interação, participação, mas essa é a possibilidade que nós temos. E a palavra de Deus não pode ser pregada, mesmo que nós não podemos estar no convívio comum. Então, para ensinar o caminho da bênção, a abundância de igreja, recursos tecnológicos, o corre-corre da vida diária, tudo isso que nós passamos, os nossos problemas, não nos isenta de responsabilidade de ensinar o caminho para os nossos filhos. Então, cada família tem essa responsabilidade. E nós temos que abraçar e assumir este compromisso. Em Provérbios 9, 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. A sabedoria vem de Deus, como nós aprendemos
lições anteriores. Então, nós não podemos substituir a ação direta da família. Toda a família tem que resgatar essa vocação. Muitos talvez não consigam neste momento, mas é necessário que se faça esse resgate e que ele se torne novamente ser uma agência divina para ensinar o caminho da bênção, que é o caminho da salvação, é o Senhor Jesus. Tudo o que vier depois de ser acrescentado é com base nele. Então busquemos todas as coisas, buscamos primeiro o reino de Deus. E as demais coisas nos acrescentarão o Senhor, pois Ele nos dá, Ele cuida e zela pela nossa vida. Vamos passar para o item 1.3. A bênção e as futuras gerações. A bênção de Deus, né? Nossas famílias, que nós habitamos nesse presente século, né? Bem-aventuradas, nós temos demandas básicas, nós temos necessidades que precisam ser atendidas, né? Mas como nós vamos preparar as futuras gerações? É muito importante que essas demandas elas possam ser sanadas. Vamos formar, já disse para vocês que a responsabilidade dos pais é formar uma pessoa, é formar um ser. Então, para que isso possa ser realmente efetivado, nós temos que ter esta noção, esse conhecimento e essa base. E a palavra de Deus nos orienta, né? E nos fortalece e nos guia também nesse procedimento. Salmo 127. Vamos ver em Salmo 127. Hoje nós vamos usar um pouco mais. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Né? Muitos se preocupam, né, com as coisas materiais, mas a edificação e a vigilância vem do Senhor. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é por isso que nós devemos nos relaxar, né, nos colocar numa posição de comodismo. Não. Nós temos que estar sempre preparados e ensinando a nossa geração a permanecer também nessa preparação. Então, a confiança no Senhor, ela é fundamental. O temor ao Senhor, ela é fundamental. Então, as bênçãos e as futuras gerações que se formam, né, é muito importante olhar para o passado. Nós temos um exemplo aqui, também antes vamos ler em Salmo 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Então, a geração de hoje anunciará a outra geração as proezas do Senhor. E assim tem se feito e multiplicado o conhecimento de Deus. Nós temos que aproveitar as experiências dos mais velhos, né? E o conhecimento que eles têm, para que nós possamos acrescentar também na nossa vida. Estamos em contínuo desenvolvimento e aprendizado. Zacarias e Isabel, em Lucas 1, capítulo 1, versos 6 a 8, fala o seguinte a respeito desse casal. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Pessoas justas, os dois, viviam de uma forma idônea, íntegra, e observavam os mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade, né? Em virtude deste procedimento desse testemunho, desta
vida diante do Senhor, esta vida íntegra e na observância dos seus mandamentos, o Senhor deu um presente, né, para Isabel. Em Lucas 1, 13 e 17, um pouco mais à frente, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temes, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque esse será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor novo, um povo bem disposto. Então, naquela época era vergonha não ter filhos. Isabel era estéril e avançada idade. Então o Senhor provém este prêmio, este presente. Os filhos são a herança do Senhor, né? E só traz alegria para os seus pais. E ali ele provém esse presente, tirando o opróbrio, a sua vergonha, né? Em virtude da sua vida íntegra, da sua vida justa diante de Deus. Então, o primeiro passo que nós podemos ter na nossa família é a integridade, né? Temor ao Senhor e vivermos e observarmos os seus mandamentos. Amém? O item 2. A passagem nos diz: algumas bênçãos de Deus às famílias. E agora ele coloca aqui algumas bênçãos, né? Sabedoria. Algumas bênçãos que poderíamos ganhar do Senhor. Obter a sabedoria. Sabedoria vem do alto. Deus a dá. A inteligência é o intelecto do homem. Se aliado com a sabedoria, é insuperável. Conhecimento, discernimento, controle financeiro, habilidade também de administrar esses recursos. Então, todas essas bênçãos, né, Deus dá às famílias. Não vamos dizer que não terá problemas, não terá luta, não terá tribulações, mas a palavra de Deus nos exorta em Provérbios 24, 10, da seguinte forma: se te mostrares fraco, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, né? A força não é medida nos bons tempos, mas nos maus. A força que nós possamos adquirir, ela provém de Deus, pois nele nós confiamos. Temos a fé de que ele vai entrar com a providência. Não deixando de fazer a nossa parte, com certeza, mas sempre confiando no Senhor e tendo temor ao Senhor, pois ele cuida de nós. Então a família é muito importante para nossas vidas. E a necessidade da família não é bens materiais, né? Não é luxo, mas é a graça de Deus. O melhor presente para a família não é nada de bem material, mas é a presença de Deus em cada lar, porque nós temos que buscá-lo enquanto nós tivermos o fôlego de vida. Amém? O item 2.2: presença e participação de Deus. Salmo 127, voltemos lá. Em Salmo 127. Novamente. Vai falar, eu vou repetir, né? Se o Senhor não edificar a casa, quer dizer, a família, em vão trabalham os que edificam. Então a presença do Senhor, ela é importante. Se o Senhor não edificar, nós trabalharemos em vão. Se o Senhor não está presente no nosso lar, as nossas ações serão simplesmente mundanas para satisfazer as nossas necessidades básicas, né?
mas com o vazio, sentindo a falta de alguma coisa na nossa vida. O Senhor serve, o Senhor nos orienta, o Senhor nos ampara, o Senhor nos abençoa. E Ele é quem edifica, guarda e provém na nossa casa. Quando nós colocamos sobre Ele, lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Então, desde o princípio, Deus participa da formação da família e do seu desenvolvimento. Muitos buscam bênçãos, mas já decidiram o que queriam. Isso não é participar de Deus das nossas vidas. Quando nós queremos alguma coisa e fazemos, e depois buscamos a Deus a aprovação, você está invertendo a lógica. Primeiro você busca a Deus e a resposta do Senhor, para que depois, se houver uma resposta positiva, Ele vai fluir, vai te encaminhar para a solução de todos os problemas, vai te encaminhar para as bênçãos de uma forma espontânea, leve, e vai acontecer naturalmente. Mas muitos teimam em decidir primeiro e clamar depois que já está feito, né? Então, não conta com a participação divina nas suas decisões. E se engana, né? Se engana, porque depois que foi feito, vai buscar a aprovação? Não tem sentido. Então, tudo que nós formos fazer, primeiro busquemos a resposta e a palavra de Deus para que Ele possa nos orientar, nos guiar e colocar, às vezes, um anjo na nossa vida para que nós possamos andar nos caminhos corretos, né? E não nos desviemos. Que as nossas decisões possam ser acertadas, né? E que erremos o mínimo possível. Aí nós estamos agora partindo para o item 3, as atitudes para desfrutar das bênçãos. Quais atitudes que nós podemos tomar para que o Senhor possa nos abençoar, para que Ele possa estar conosco realmente, e que nós tenhamos e sintamos a alegria do Senhor na nossa vida e a salvação do nosso coração, né? Já comentei alguns, mas dentre o que eu vou falar, vamos ver algumas referências. Do item 3.1, sabedoria, inteligência e conhecimento, né? Vamos ler em Provérbios 24, 3 e 4. Com sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Veja bem, sabedoria vem de Deus. Então peça que ela será dada. Como Salomão pediu a sabedoria para julgar o povo, nós podemos também ter a sabedoria de Deus. Nem todo mundo que é inteligente é sábio, nem todo sábio é inteligente, mas a sabedoria de Deus, ela é fundamental na nossa vida. A inteligência também, ela é um complemento, ela é o nosso intelecto. Nós temos que investir no nosso intelecto, buscar o conhecimento, agregar conhecimento, sabe? Evoluir como pessoas, porque o Senhor quer nos usar, nós temos que ter um mínimo de bom senso, discernimento. Tudo isso são coisas que nós adquirimos, porque nós buscamos o conhecimento espiritual e o conhecimento secular, para que nós possamos um complementar o outro. O temor do Senhor, então, ele é fundamental. A obediência a Deus, a sabedoria, a vigilância, perseverante oração e reverência à palavra do Senhor. E outro importante, em Provérbios 3:1 diz: não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então nós temos que guardar no nosso coração os mandamentos do Senhor, tendo o temor do Senhor como base das nossas relações, para que nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor na nossa vida. Então, o que é justo, o que é verdadeiro, nós temos que pensar e praticar, andando firmes, né, no alicerce da palavra do Senhor, no alicerce que é o Jesus na nossa vida. Nós vamos andar em novidade de
vida a cada dia. Que a nossa conversão possa ser verdadeira, que a nossa conversão possa ser firme e que nós possamos realmente, como diz em Tiago, sermos praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. Né? Então, atitudes que nós temos que ter para desfrutar dessas bênçãos são essas: temor, obediência, oração, vigilância, né? Reverência, sabedoria, buscando a sabedoria de Deus, obediência a Deus. É importante que nós colocamos isso em prática. O item 3.2. Família, um lugar onde não há trabalho, trabalho e contentamento. Aqui ele coloca trabalho e contentamento. Nós vimos que durante o pecado, no seu início em Gênesis, né, o trabalho foi dado ao homem como sendo pesado e dolorido, né, como um castigo. Né? E nós percebemos que agora esse trabalho ele vai mudando no decorrer da história. Eclesiastes 3, no capítulo 3, versículo 12 e 13, fala o seguinte: já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Ele coloca-se no trabalho um dom de Deus, e você vai aproveitar isso para a sua vida, né? Vai gozar com prazer do fruto do teu trabalho. Então, quem não tem trabalho hoje, tem autoestima baixa, não se valoriza, anda envergonhado, desesperado, desesperançoso. Então, o trabalho é fundamental para que o homem tenha a sua autoestima preservada, né? E o contentamento, né? Você tem que se alegrar. O trabalho te proporciona uma renda, te proporciona uma tranquilidade financeira, né? E contente. Hebreus 13, 5 e 6 também vai falar sobre isso, vai versar. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E, assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Né? É importantíssimo isso na nossa vida, né? Questões financeiras, a presença constante de Deus, Ele supre as nossas necessidades, né? Ele é o nosso ajudador. E com essa ajuda, nós temos que observar o seguinte: Ele nos abençoa, nos dá saúde e graça, nos abre as portas do trabalho, né? E nos deixa contentes e felizes, porque nós podemos dar frutos, né? Tanto na nossa casa como na sociedade. Que nós possamos agir com confiança, então, no Senhor. Ele nos prometeu que não nos deixa e nem nos desampara. Mas para isso nós temos que observar os seus mandamentos. E essa tranquilidade financeira também combate a avareza, né? Porque as questões financeiras, elas são sensíveis. Nós temos medos, nós temos inseguranças com relação a isso, sempre preocupados com o nosso pão de cada dia. E quando o Senhor está no nosso coração e habitando no nosso lar, nós vimos que Ele faz a diferença, né? Porque nós lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades.
Então, cabe a nós também ajudar o reino de Deus através das contribuições, para que a igreja do Senhor não pereça, mas ela cresça e se desenvolva, para pregar o Evangelho e atingir o coração de mais pessoas. O item 3.2. Passamos agora ao item 3.3. Família, o lugar de adoração a Deus. A primeira adoração que o Senhor teve através da família foi em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ali, verdadeiramente, o Senhor viu em Abel um espírito de adoração, sinceridade, que ofertou o melhor que ele tinha, né? Diferente do teu irmão, mas o importante é que ali a primeira adoração foi efetuada. Vamos ler também Salmo 78. Versículo 4 a 8, que diz: Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então, é extremamente importante, então, que os pais transmitam a fé a seus filhos. As passagens bíblicas nos conduzem a essa conclusão, né? Pais têm essa responsabilidade de transmitir a fé aos seus filhos. A primeira fonte de instrução deve ser sempre os pais. É o lar, a família. A adoração no lar une, então, a família. Essa adoração a Deus sendo praticada, ela traz um fortalecimento espiritual aos seus membros familiares. Em Josué 24, Josué capítulo 24, do versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma das formas maravilhosas e mais objetivas de servir ao Senhor, de adorar ao Senhor, melhor dizendo, é servi-lo. É se colocar na posição diante de Deus e servi-lo de todo o coração e de toda a sua alma, amando-o desde o princípio, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Atos 10, capítulo 10, versículo 1 e 2.
E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Em Atos 10, 34 e 35, e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. É agradável a Deus aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Cornélio não era um judeu, era um ímpio, né? Era um centurião, uma pessoa fora do povo de Deus, mas que Deus deu e ouviu a sua oração, a sua atitude fez a diferença. E ali ele estava recebendo Jesus como Salvador. E Pedro, mesmo com sua tradição, observou que o Senhor falou com ele, de uma forma que não tornasse impuro o que Deus tinha purificado. É importante que nós tenhamos na nossa mente que todos temos a possibilidade de andar no caminho do Senhor a cada dia. A adoração, ela une a família. Josué mostrou isso. Cornélio salvou a sua família em virtude da sua adoração, do seu serviço, né, diante de Deus, da sua sinceridade e integridade que lhe conduz na sua vida. Então, que nós possamos, sejamos abençoados, né, com alegria, e que mantemos ocupados a nossa mente com coisas que edificam, que nos fortalecem, que nos guiam. Tudo que for bom e lícito, nós devemos pensar. Tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, nós possamos fazer sem reclamação, mas com amor, com alegria, né? Porque para onde nós vamos, isso tudo vai acabar. É verdade que nós estamos aqui de passagem, né? E que nós temos que fazer pelo menos um pouquinho, né, de cada um. Fazendo cada um a sua parte, se esforçando, né, nós podemos andar nos caminhos do Senhor com maior sinceridade. Combatamos, Senhor, a nossa acomodação e que tenhamos as condições necessárias para propagar a sua palavra com equilíbrio, né, com sabedoria e com inteligência. Cada família cristã esteja consciente do interesse e poder de Deus em abençoar, usá-la em seus planos e abençoar outras famílias, e da importância de cultivar atitudes que muito contribuirão para desfrutar das várias bênçãos de Deus, como indica o Salmo 128, que iremos encerrar com ele. Salmo 128, vamos lê-lo na íntegra. Ele é um salmo curto, mas que nos traz muita alegria. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Né? É importante nós estarmos sempre imbuídos deste pensamento, que o louvor, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele comerá o melhor dessa terra. O Senhor nos guardará, o Senhor nos guiará e nos abençoará. Mas desde que nós tenhamos essas atitudes, né, de entrarmos, né, de encontro com Ele e buscarmos Ele verdadeiramente de coração, não deixando de cuidar e de vigiar também das nossas incapacidades. Que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Infelizmente, a gente não tem o hábito de passar a lição desta forma, mas eu acredito que com o tempo iremos melhorar um pouco o nosso
posicionamento, a nossa fala, né? E quem sabe possamos relaxar um pouco, né? A preocupação de estar pregando para muitas pessoas, né? Mas é uma responsabilidade que Deus deu a cada um, é um dom que Deus deu a cada um. O ensinamento da palavra do Senhor, ele é muito importante. Nós devemos sempre buscar esse conhecimento, ouvir aqueles que são mais sábios, mais antigos, né, na nossa vida. Nós possamos ter um aprendizado contínuo. Nunca saberemos tudo. Mas nós temos que andar sempre buscando o conhecimento e a sabedoria de Deus. Por isso nós estamos iniciando esse processo, né, de divulgação da palavra da Escola Bíblica Dominical. Em breve estaremos com a nossa biblioteca em funcionamento também, se Deus assim o permitir. Conto com os irmãos para a participação, que vocês possam aproveitar esta oportunidade, né? O livro principal sempre será a palavra de Deus, a Bíblia, né? Mas muitos irmãos que dão testemunho e são estudiosos da palavra do Senhor podem também contribuir para o nosso crescimento. E é importante que nós tenhamos esta capacidade de assimilação, que nós possamos desenvolver em nós o desejo de crescermos como pessoas, de desenvolvermos o nosso conhecimento, de nos alegrarmos pelas bênçãos de Deus na nossa vida e por tudo que o Senhor nos fez. Em paz, clamo ao Senhor e continue conosco. Abençoe a cada irmão que porventura ouviu esta gravação, essa exposição da Escola Bíblica Dominical, da sua lição 12, e que o Senhor possa estar com vocês. Vamos agradecer a Deus agora com uma oração. Que o Senhor possa estar sempre na nossa vida, nos exortando, nos ensinando, nos corrigindo e nos amparando. Santo e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti. Despede-nos, Senhor, em paz. Fortalece-nos, Senhor, nos Teus caminhos. E nos anima, Senhor, para desenvolvermos na Tua obra. Que nós possamos crescer, Senhor, em estatura. Que nós possamos adquirir a sabedoria. Que nós possamos desenvolver a inteligência para que nós possamos ter, Senhor Jesus, a certeza de estarmos no caminho certo e espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. Despedimos, abençoa cada irmão, abençoa nosso pastor, abençoa nossa pastora, abençoa nossa família, e que nós possamos, Senhor Jesus, estar sempre aptos a ouvir e a aprender. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém.